O que a gente aprendeu com este episódio? Que omissões, por mais que tenham o intuito de proteger, acarretam em complicações amargas futuramente. Então tem que pensar muito bem. E nessa semana saiu o último episódio da primeira temporada de The Last of Us, na HBO Max. E dando continuidade aos vídeos aqui no canal, vamos comentar de tudo que rolou nesse finalzão dessa série que conquistou um grande público pelo mundo. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, os que também gostam de The Last of Us ou séries de apocalipse, de fantasia. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco, certo? Gente, já começo pedindo desculpa, porque nessa última semana estava muito agitado, então eu não consegui postar o vídeo falando sobre o episódio 8. Então só fazer um comentário rapidinho aqui sobre o que eu achei. Foi em si um episódio bruto, bizarro. Acho que essa é a melhor palavra para definir ele. Mostra o pior do lado humano. Por mais que ele esteja no mundo destruído, certas atitudes são bem reprovatórias. E a gente tem aqui o caso do David, aquele líder religioso que é o perfeito cidadão de bem, e à medida que a gente vai acompanhando, a coisa só piora, quando vamos conhecendo mais do seu ladinho tenebroso. E claro que ele deixou marcas na Ellie, a gente inclusive vê isso, os reflexos aqui no episódio 9, ela tá mais calada, ela não tá conversando tanto com o Joel, tá reflexiva, tá mais introspectiva, desatenta, e muito por causa da violência que ela sofreu no episódio anterior e também acarretando a tudo que eles passaram até agora. Porque não adianta, foi tanto violência pesada física quanto psicológica. E por mais que a Ellie seja uma pessoa bem positiva, muito alegre e fica contando piadas, ainda assim ela também vai se abalar em um momento ou outro. E já aqui nesse episódio final a gente vê muito da temática destino e omissão, porque começamos o episódio com uma omissão e terminamos com outra. Então primeiramente é ali na cena com a mãe da Ellie, ela tendo a criança numa circunstância bem tensa, vamos colocar assim, e também nos é revelado mais ou menos como que tudo aconteceu, o porquê da Ellie ser imune. E foi pela questão da mãe ser mordida e ela cortar o cordão umbilical só depois que já estava o fungo dentro dela. Então essa contaminação acabou sendo transferida um pouco para Ellie, mas no corpo dela se manifestou de uma maneira diferente. Ao invés de transformá-la, acabou que ela se tornou a cura, e isso a gente compreende lá no final do episódio, quando a líder dos vagalumes explica pro Joel. Mas é bem neste momento em que entra a questão da omissão, quando a mãe da Ellie esconde da Marlene que ela cortou o cordão só depois de ter sido mordida. E isso por medo de que eles matassem a criança, seu bebê. Então deu para entender. E querendo ou não, nessa questão foi de certa forma bom, porque ela acabou criando a cura. Então podemos colocar um ponto positivo. E já o segundo momento de omissão é com relação ao Joel escondendo da Ellie toda a treta, toda a confusão que aconteceu lá com os vagalumes naquele hospital. Porque a gente vê que no caminho de volta ela estava bem desconfiada, desconfortável, por mais que o Joel tentasse agradar, fazer comentários mais positivos, planejando o futuro, falando muito da Sarah, ela ainda assim estava com o pé atrás. E aí no final do episódio ela questiona para ele se era verdade, se ele jurava que tudo que ele contou tinha acontecido, e acaba que o Joel omite. E fica aquela questão, futuramente vai ter consequências na relação deles, mas com toda certeza. A gente já prevê, não tem nem o que dizer. Isso vai ser um ponto fundamental, provavelmente, para romper com essa relação que a gente viu sendo construída ao longo de toda essa temporada, episódio por episódio. E nesse reforçou muito várias questões, assim, tanto depois deles verem aquela girafa e um pouquinho antes dos vagalumes chegarem, o Joel revela que a marca na testa ali, na sobrancelha dele, do tiro, era porque ele tentou se matar logo após a Sarah morrer, porque não tinha mais perspectiva para o futuro. Dá para entender ele, querendo ou não, aquele mundo não tinha tanto a proporcionar para ele arranjar motivos para ficar, e acabou que por alguma força do destino, vamos colocar assim, acabou que não deu certo, ele viveu, e agora ele compreende que talvez seja para chegar exatamente nesse momento,
porque ele ainda confessa que não foi o tempo que fez passar, amenizar, mas sim a própria Ellie. Ela deu um motivo pro Joel querer se reerguer, viver. E aí, a gente compreendendo tudo isso, também compreende o porquê dele ter escondido dela, porque a Ellie estava bem determinada naquele diálogo em cima do prédio. Ela falou que eles tinham que seguir, porque ele propôs, vamos retornar, ficar com o Tommy, mas ela falou, não, a gente já chegou até aqui, passou por tanta coisa, então vamos finalizar essa missão. Ela compreende que o destino dela é tentar ajudar, caso ela seja realmente a cura. E o Joel sabe que, de certa forma, ela talvez se sacrificaria sim, mesmo que custasse sua vida, ela não pensaria muito em deixar que eles fizessem aquela cirurgia e criassem a cura para todo mundo. Então, quando ela descobrir que o que aconteceu ali não foi exatamente como ele falou, vai ser tenso. A gente já espera isso. Um comentário aleatório, gente, que a mãe da Ellie estava fazendo na floresta, correndo sozinha, grávida. Eu fiquei me perguntando o que levou ela àquela situação. Com um pontinho de curiosidade para mim com relação a essa informação. Mulher ganhando nenê, acho que tinha que estar mais quietinha, mas que ela fizesse parte do grupo. Qual era a missão tão urgente? Ficou no ar. Mas voltando para a questão do hospital, achei bem bruta, seca as cenas, assim como segue o padrão dos episódios anteriores. O Joel matando geral e ele não tinha nada a perder. Porque, querendo ou não, a Ellie era o único motivo, então por isso, se ele morresse, ele já não se importava. E o Joel tem experiência, então ele deu um jeitinho de tirar, e até a cena do médico lá se espanta. E acho que mais forte ainda foi a da Marlene falando, por favor não me mata, e ele não hesitou. Porque a Marlene significaria continuar uma perseguição em cima da Ellie. Eles não iam desistir sabendo que ela é a cura. E eles estão num ponto assim de limite do psicológico, toda a violência que eles sofreram, então ou eles tomam atitudes bem agressivas para se defender ou acaba que eles vão morrer. Tá meio que isso em alguns momentos. Isso traz um tom de cansaço, desânimo, desesperança. Bom, pessoal, como consideração geral, eu gostei desse episódio. Ele foi um episódio bem rápido, mas ele trouxe muitas conclusões, principalmente essa questão da Ellie. Também foi um episódio bem violento, mas em contraste teve algumas cenas bem bonitas de interação das relações deles, tanto da mãe, após aquele choque daquela criatura, ela ter que acabar ver que a Ellie tinha nascido, o primeiro toque nela, nas mãozinhas, foi bem bonitinho. A questão também do Joel com ela alimentando a girafa e ele contando várias coisas, tentando animar. Foram sequências de cenas bem legais para aquecer assim o coração. E acho que foi um episódio que encerrou bem a temporada como um todo. E agora falando da série no geral, eu acho assim, gostei muito. Eu não esperava que eu ia gostar tanto dessa série. Super indico para todo mundo. Tem protagonistas muito bons que a gente engata, quer seguir eles, acompanhar toda a sua aventura. Criamos um elo de preocupação. O enredo é bem trabalhado na parte dos dilemas, tanto com relação às criaturas que trazem aquele ar mais terror, mais sombrio, quanto também o terror humano, quando as pessoas vão deixando de lado a humanidade e se tornam tão violentas, brutais, que acaba que você tem que lutar e gera mais e mais ciclos de violência. Todos os efeitos, a ambientação, tá incrível, não tenho o que dizer, a direção muito boa, os detalhes que eles fazem, esses links que puxam para uma coisa mais de conexão, que você sente assim, um ar mais poético em cima da série, mesmo tratando esse tema. A única coisa que eu acho que eu colocaria de ponto assim que eu senti falta é com relação a ter mais personagens pra gente acompanhar por mais tempo na série, porque eu já comentei aqui anteriormente, tem muito disso, a gente se apegar a um personagem, mas você já sabe que no final do episódio ele morre, então você sente falta de ter mais gente além do Joel e da Ellie. Por mais que você adore eles dois, eu queria que tivesse mais gente no grupo, dar essa sensação de que eles estão crescendo, estão conseguindo formar uma família, porque no fim das contas só restou de todos os personagens apresentados, só o Tommy ficou vivo, os demais, ninguém. Mas claro, isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer na próxima temporada. Tô bem animado, tô ansioso para que chegue. Quero destacar aqui que os meus episódios preferidos foram 3, não tem como. Ele é muito bonito em si, muito poético. E ele sai um pouco desse mundo tão pesado, tão melancólico, traz uma outra realidade mais feliz, mais esperançosa. E já o 5 também entra na minha lista, ele foi muito intenso, de certa forma, na parte violenta, é pesadíssimo, mas também
essa parte da relação é muito bonita. Então, assim, é um outro episódio que eu achei perfeito. E eu gostei bastante agora desse 9. Acho que ele foi um episódio bem interessante. Mas, assim, 3 e 5 não tem pra bater. Mas e vocês, o que acharam? Gostaram ou não dessa temporada? Deixa aqui nos comentários qual foi o episódio que vocês mais gostaram. Estão ansiosos pro próximo ano de produção? Comente. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, compartilhe com os amigos. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!